Vai, saudação. Meus queridos, boa noite, sejam bem-vindos, morrendo de saudade com você. Eu disse, rapaz, se não for para estar com meus irmãozinhos hoje, eu também não quero nem ligar o computador. Então, assim, é muito bom estar com vocês, cada um de vocês aqui. Né? Olá, Divan Siebra, um prazer enorme aqui, mais uma vez, nesse encontro especial de aprendizagem, né? Obrigado, Prazer é Luiz. todo nosso. Você é o cara. Quando eu pensei que ia ser igual a você, tá? Quando eu pensei que ia ser igual o Candião, um anjo, né não? Gente, nós, anteontem foi? Nós nos encontramos e a gente fez um estudo fundamentado no primeiro encontro, não foi? Isso. Beleza. Assim, no nosso primeiro encontro, a gente falava, né, sobre, por exemplo, sobre o arianismo, né, os partidários do bispo Ares, os partidários do bispo Alexandre, de Alexandria, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de encontrar com o Dom Vasconcelos. O Vasconcelos disse assim, Ivan, pelo amor de Deus, Exalto não serviu de nada, o pessoal não conhecia o bispo Ares. Aí eu disse, Dom, eu fiquei sem palavras, né? Mas é aquela história, tá? A triste, né? E esse momento histórico que nós estávamos falando lá no encontro de anteontem, né? Essa é a cultura, porque estamos trabalhando com a data, né? Na mesma época. Aquilo que deu origem aos concílios, né? Aquelas discussões, aquelas heresias, né? Também eles estão sendo discutidas, né? Aqui para nós na Igreja Medieval, tá? Porque estamos presentes, o Concílio de Nicéia, ele acontece em 325, tá? E nós vamos ter outro concílio, o concílio de Constantinopla, depois, né, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, né? E nós já vamos aí se estruturando, tá? Ora, enquanto a nossa fé vai se estruturando, preste atenção, a nossa fé vai se estruturando enquanto fé, né? E a nossa igreja vai se estruturando enquanto instituição. Tá? Não vamos, assim, mas a fé só acontece para um lado, a igreja só acontece para o outro. Cuidado com o que nós vamos pensar. Tá? A igreja, enquanto instituição, ela obrigatoriamente ela passa pela doutrina. Tá? Não vamos esquecer desse detalhe. Certo? Tranquilo? Ok. Assim, o que é que nós vamos ter? E aí eu realmente vou fazer uma volta lá na história lá dos concílios. Tá? Os concílios de Nicéia e de Constantinopla, nós temos a famosa briga do Alexandre com o Ares. Né? Você vai lembrar, por exemplo, o concílio de Nicéia, ele é convocado por Constantino, o concílio de Constantinopla primeiro, ele é convocado por Teodoro. Constantino é o cidadão, né? É o imperador, que ele pega o cristianismo e libera. Não, vocês podem praticar o culto de vocês. Para mim, assim, não se sintam perseguidos. Beleza. Né? Por outro lado, Teodósio I, né? Vamos colocar essas informações aí, tá? Ele diga. Teodósio foi o que realmente oficializou o que colocou o cristianismo como religião oficial do Império. Constantino apenas liberou para que ela não fosse uma religião perseguida, para que não vivesse na clandestinidade. Acabou a perseguição, né? Exatamente. Com Constantino, acaba a perseguição. Tá? Com Teodósio, nós temos o cristianismo como religião oficial do Império. Certo. Tá? Então, o que é que vai acontecer com esse povo aí? Né? Sim, os imperadores, eles se consideram guardiães da fé. Tá? Guardiões do Estado, naturalmente, tá? Mas eles também se consideram guardiões da fé. O que é que significa isso?
todo problema que envolvesse a religião era obrigatoriamente, por consequência, problema que dizia respeito ao imperador. Na famosa polêmica sobre a natureza de Jesus, tá? Qual a natureza? A natureza humana de Jesus. Que natureza? A natureza divina de Jesus. Porque, por exemplo, o Ario colocava que Jesus, né, assim, tinha uma natureza divina, tá? Mas que ele não sofrera porque ele não era humano, ele era Deus. O que é que acontece, então? Aquela história, a gente fazendo uma colocação bem absurda, né? É como se Jesus estivesse fazendo apenas um teatro. Estava sofrendo ali, sofrendo. Assim, um humano, né, teria sofrido, mas Jesus não era humano. Jesus era apenas Deus. Deus não sofreu. Certo? Então, assim, na visão de Ario, né, aquilo era como se fosse um teatro. E Jesus também estaria interpretando. Tá? Beleza. Ele não podia sofrer porque era Deus, né? Não, exatamente, é aquela história. Presta atenção. Foi colocado como heresia, tá? Ele fora expulso da comunidade da igreja. O Constantino que o expulsou, depois o traz de volta. Santo Atanásio, que era contrário às ideias de Ario, né? O Atanásio ele era diácono do Alexandre, do bispo Alexandre. Depois, o Constantino mesmo formou uma reviravolta. Ele traz o Ario, né, e ele joga fora Atanásio. Né? De modo que a coisa não foi resolvida, e lá no Concílio de Constantinopla volta a mesma discussão. Tá? Então, o que é que nós vamos observar? Tá? Que enquanto Constantino libera o culto dos cristãos, Teodósio oficializa como religião do Império. Teodósio não só é um cristão, como ele obriga todos os seus súditos, né, a serem cristãos também. Beleza. Aí, o que foi que aconteceu a partir daí? A igreja se institucionaliza. Tá? Na hora que ela se institucionaliza, ela está ligada agora não mais a questões apenas doutrinárias. Ela está agora ligada a questões políticas. Aí você vai lembrar, por exemplo, aquela história do papel social da igreja, né? A dimensão social, o trabalho social da igreja. Imagina aquele povo que nós estudamos em patrística, né, podendo trabalhar assim, sem ser perseguido, né, assim, só porque tem vontade de ajudar os pobres, seria uma coisa maravilhosa. Só que o que nós vamos ver é que a igreja ela entra na seara política, e na hora que ela entra na seara política, e aí nós vamos ver no Concílio de Calcedônia depois, né, que é o quarto concílio, os 4 primeiros, né, quando são considerados ecumênicos, tá? Na hora que a igreja entra na seara política, ela começa a ter problemas, inclusive de ordem moral. Tá? Mas nós vamos fazer um pulo. Deixa eu ver se eu pego aqui o material, gente. Na verdade, era para eu ter aberto, não abri, me perdoe. Eu vou aqui, só um instantinho, tá? Deixa eu pegar aqui o material. Toda a Igreja Medieval, encontro 2, é esse. Eu quero aqui abrir o material que nós vamos trabalhar com ele. Na verdade, era para eu ter aberto, gente, me perdoe, tá? E acabei não abrindo. A gente pensa assim, Edvan. Diga lá. Por um lado, e os demais. Por um lado, foi bom que a igreja assumisse o poder político, né, para se expandir mais rapidamente, né?
a força política, né, com as armas da política, com entrosamento, né? Hum? Do outro lado, foi ruim porque acabou ela fugindo da sua missão principal, né? Que é o anúncio do Evangelho. Isso. E ocupando-se com coisas que para a igreja era secundária, né? É o poder mesmo, né? E conviveu o poder é difícil, né? Nem todo mundo consegue conviver com o poder, né? Uhum. Aí, eles tinham saído de uma perseguição, não é isso? Justo. Tinham acabado de sair de uma perseguição, né? Anteriormente a esse momento que nós estamos falando aqui, né, os problemas eles eram apenas de ordem doutrinária dentro da igreja, né? E agora, além de problemas de ordem doutrinária, ele passa a ser também problema de ordem política e até mesmo de ordem moral. Tá? O que é que a gente vai observar aqui? Nós vamos observar a história do Império Romano, que cresceu, 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 se espalhou até que se fragilizou e houve uma queda no Império no Ocidente. Tá? Nós vamos ter aqui os séculos oitavo e nono, nono e décimo, né? A cristandade latina, né? E a cristandade bizantina. O Império Romano, você vai considerar aqui, o Império Romano está muito grande. Tá? Beleza? Tranquilo. Candinho. Oi, Edvan. Meu camarada, quando uma coisa cresce, 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 cresce muito, qual é a tendência dela? Ela corre um risco de sair do controle. Né? Se não tivermos, assim, corre sempre esse risco quando está numa evolução muito grande de se perder, às vezes, o controle, né? Se perde o controle, as rédeas, como num ditado popular, né? Pronto. Foi isso que aconteceu com o Império Romano, tá? Ele cresceu tanto que ele precisou ser dividido em dois lados, o lado ocidental e o lado oriental, tá? O oriental é o lado que está o Império Bizantino, tá? Enquanto o ocidental é o nosso ladinho aqui, tem sede em Roma, né? O oriental está em Constantinopla e o ocidental com sede em Roma. Em forma de política, né? O oriental tem capital em Constantinopla, o ocidental em Roma. O oriental, assim, na igreja, né? Nós vamos ter um patriarca, enquanto no ocidental nós vamos ter um papa. Beleza? Então, assim, na medida que acontece essa ideia, assim, na igreja envolvida com a questão política, tem uma galera que diz assim, eu não comungo dessa ideia, então eu vou me retirar e vou me dedicar apenas a orações, tá? Aí a pergunta é, quem é esse povo? Os monges, né? Os monges, tá? Então nós vamos observar, são os monges. Gente, é aqui que vai aparecer, que aparecerão os monges. Os caras que vão se retirar para o deserto, tá? E vão se dedicar à vida de oração. Certo? Então, beleza. Nós vamos ter, né, aqui a família celta, né? Tem os irlandeses, galeses, gaélicos, tá? Então, assim, os cristãos, eles tinham uma vida citadina, né? Uma vida direcionada assim, vivida, né? Nas cidades. Só ver o que está chegando aqui. Edivan, esses monges, eles perderam a fé naquela igreja que ficou instituída a partir de então, né? Perderam a fé. Eles não perderam a fé. Exatamente para eles não perderem a fé, aquela história. Eles não vão me envolver com isso, porque isso aí não é o que o meu Cristo pregou.
Sim. Tá? Eu não quero me envolver com essa questão aí política, porque eu quero preservar a minha vida de oração. Pronto, ele discordaram, né, dessa forma e Tá? eles foram se isolar, vamos dizer assim, para diretamente não só entender, mas também ter um modelo, um modo de vida diferente também, né? Exatamente. É o que eu quis dizer. Preservar o que foi colocado lá no início, eles se isolaram. Pronto, Tá? eles perderam a fé de que Deus estava agindo através desse sistema, né? Nesse E- tempos. Então, pronto, vamos colocar em torno de fé. Assim, Deus não estava de acordo com o que estava acontecendo. Isso. Tá? Sidney, meu filho, seja bem-vindo. Meu irmão, boa noite a todos. Desculpa aí, eu estou entrando só agora. Meu filho, a noite já estava boa, mas na sua presença, cara, agora ó, melhorou consideravelmente. Agradeço desde já. Então, nós vamos ver aqui, tá? Assim, que o comércio, né? E aqui nós estamos trabalhando literalmente, né? Com a questão de reinos, né? Espanha, Gália, né? E Bretanha, os reinos vão se formando através de casamentos combinados, é por interesse mesmo, tá? Então, gente, preste atenção. O que é que está acontecendo aqui que é o que vai nos interessar, tá? Nesses mapas, nós vamos assim, o que é que vai nos interessar de forma bem prática? Eu tenho o Império... Vocês estão vendo meu laser, né? Sim. Sim, sim. Ó, eu vou falar com uma linha imaginária como se fosse uma linha reta. Tá? Essa linha aqui, ó. Tá? Onde, do lado direito, tem o Oriente e do meu lado esquerdo tem o Ocidente. Beleza, né? O que vai nos interessar, da o nosso estudo de hoje, é aquilo que nós vamos chamar de Império Carolíngio. Tá? O Império Romano, ele está dividido. Tá? De um lado eu tenho o Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, no outro eu tenho o Ocidental, com a capital em Roma. Beleza. Quem é que vem para cá? Gente, os eslavos, os avaros, né? Os lombardos, os visigodos, tá? Os saxões, assim, são tudo tribos, tá? que vem para cá. Gente, no Constantino, ele trouxe a sede do Império para cá, para a cidade de Constantino. Tá? De modo que a parte ocidental, ela cai logo, ela cai cedo. Tá? E em caindo, né, assim, precisava que esse negócio aqui se reestruturasse. Tranquilo, né? Então, o que a gente vai observar? Olha, os lombardos, essa galerazinha aqui, essa tribuzinha aqui, ela vem invadir aqui o lado ocidental. Tá? Beleza. Então, na hora que ela vem aqui invadir a parte ocidental, o Império Romano do Oriente, ele continua de pé. Mas do Ocidente, não. O pessoal começa a trabalhar com a ideia de reerguer o Império Romano do Ocidente. Tá? O que foi que aconteceu aqui com a capital do Império? Né? Ela foi tirada de Roma, tá? Levada para Milão e depois para Ravenna. Saiu de Roma para Milão, depois para a cidade de Ravenna. E aqui houve um ataque, várias tribos vindo de fora. Certo? Os lombardos atacaram essa região, que nós vamos ter como reino da Lombardia. Tá? Os visigodos, né? Aqui na região da Península Ibérica, tá? Onde vai dar origem a Portugal e Espanha. Tá? Os lombardos vão ficar nessa região aqui da Península Itálica. Tá? Então, nós vamos ter assim, vários povos pagãos chegando aqui, entre eles os francos. Gente,
esses francos aqui, eles vão dar origem, posteriormente, ao Império Carolíngio. Tranquilo, né? Então, nós vamos ver aqui um mapa, tá? Onde nós temos, ó, os suecos na região de Portugal, os visigodos na região da Espanha, os francos na Gália, isso aqui vai dar origem à França, os bretões na Grã-Bretanha, eu estou apontando com o meu laser, tá? Os saxões na região que posteriormente vai ser a Alemanha. Beleza, né? Ó, os lombardos e os ostrogodos, eles habitam a Península Itálica, a botinha. Por que é península? Ínsula, a galerinha do latim, né, que a gente está estudando latim, ínsula é ilha, mas uma península, tá? Aqui, ó, esse lilazinho aqui fica uma ilha, cercado de água por todos os lados, tá? Mas a Sicília, aqui, ela não é uma ilha. Ela é uma quase ilha, uma península. Beleza, né? Então, assim, os lombardos vão ocupar essa região, que é a região da Península Itálica. Beleza, né? E o Império Romano, lembrando que no lado ocidental, ele está sofrendo invasões, tá? Beleza. E aí, o que acontece? É um movimento cristão entre os francos. Para a gente poder entender essa história, nós vamos lembrar do seguinte detalhe. Tá? Eu vou mexer aqui no... Eu vou aqui mexer aqui no slide, vocês questionar, questionem, tá? Se não entender, pode falar que a gente para... Explica direito. Queridos, prestemos atenção ao seguinte relato, tá? Nós vamos trabalhar com várias tribos diferentes, tá? Mas uma em particular vai merecer nossa atenção, que é a tribo dos francos, certo? Edivan, Oi. eu não sei se a minha internet está muito fraca, mas teu slide não está aparecendo na minha tela não, cara. Eu tô te ouvindo direitinho, mas... Está aparecendo na tela? Está aparecendo aqui no meu. A minha internet está muito fraca. Tá tudo certo. No meu tá dando certo aqui. Eu tô conseguindo lhe ouvir muito bem, mas não aparece. Mas o slide não está aparecendo, né? Ô, Dionísio, pois, Se saia e volte. Ok. Viu? Tá bom, obrigado, Edivan. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Ó, em particular, essa tribuzinha aqui, ela vai dizer um bocado de coisa para nós, tá? Então, inclusive, a partir dela, nós vamos trabalhar com a ideia dos chamados estados pontifícios. Tá? Beleza. Alguém lê para mim esses pontos de 1 a 2, por favor, para eu poder começar? De 1. O domínio da Europa. Domínio da Europa Domínio pelos da- francos entre o século VI e o século X. Dinastia Merovingia católica influenciou a expansão da Igreja Católica nos outros povos germânicos, né? Não houve simplesmente um abandono das antigas formas de vida dos novos convertidos. A poligamia, o concubinato e omissão dos bispos, a nomeação dos bispos pela nobreza franca e o fim da dinastia merovingia e a ascensão do Pepino, o breve com a bênção papal. Beleza. Vamos começar com essa brincadeira aqui. Tá? O que é que nós vamos saber daqui? A dinastia. Para falar dos francos, os francos são os povos bárbaros, tá? Que chegaram no Ocidente
Tá? A partir da chamada dinastia Merovíngia. Tá? Meroveu. Beleza. Tá? Existiu, desse cidadão chamado Meroveu, um curuminzinho de 16 anos de idade, chamado Clóvis. Gente, pense no moleque. 16 anos de idade, neto de Meroveu. Tá? O cara, ele teve uma pegada diferente dos demais caras da família. Tá? Ele se converte ao cristianismo por uma questão realmente de aproveitar-se politicamente da coisa funcionar. O nosso querido Clóvis. Tá? Só que o Clóvis, tá? Com Clóvis, nasce nessa dinastia Merovíngia, o que nós vamos chamar de reis indolentes. Tá? Gente, quem são os reis indolentes? São aqueles reis que, ao invés deles tomarem a frente e fazerem as coisas, eles simplesmente mandam. Tá? Beleza? Então, assim, o que é que nós vamos ter aqui? Tá? A partir de Clóvis, né, que faz, assim, que conquista a confiança dos cristãos, que luta a favor dos cristãos, pelos cristãos e se torna cristão. Tá? Com ele, nascem os chamados reis indolentes. Aqueles reis que, assim, o que é um cara indolente? O cara indolente é um preguiçoso. Mas para estes reis aqui, o indolente é o cara que, ao invés de fazer, está mandando. Ele não é necessariamente preguiçoso. Até porque, quando eles atacavam, a figura de nome que estava nos exércitos era o rei, que iam pessoalmente. Beleza? Então, esses reis, eles eram chamados reis indolentes. Tá? Então, como eles eram reis indolentes, eles mandavam os famosos... Gente, eu acho que eu passei demais. Tá? Eles mandavam quem fazer o serviço? Tá? Os chamados majordomos. Lembra que eu me aproveitei do latim quando eu falei na península? A palavra domus, ela nos relembra um caso do latim chamado locativo, né? Significa casa. Tá? Aí, por exemplo, para nós, a origem da palavra doméstico. Tá? Majordomos eram os caras que executavam as ordens dos reis indolentes. Beleza. Dentre os majordomos, surge uma figura impressionante, chamado Pepino de Heristal. Pepino de Heristal. Gente, cuidado para não confundir Pepino de Heristal com Pepino o Breve. Tá? Beleza. O Pepino de Heristal, ele usou da arte da conquista, da arte da guerra, né? E ele se torna um cara que vai fazer com que a ideia aqui do majordomo ela seja uma coisa hereditária. Né? Beleza. O Pepino de Heristal, ele vai dar à luz a um filho, tá? E esse filho, ele é um cidadão chamado Carlos Martel. Tá? Preste atenção. Carlos Martel é o majordomo. Pepino de Heristal é o majordomo. Tá? Ninguém aqui é rei, apesar de estar numa dinastia merovíngia. O Carlos Martel, né, ele tem um filho, e esse filho é o que nós vamos chamar de Pepino o Breve. Por que que o nome do Pepino é breve? É porque ele passou depressa? É porque ele passou devagar? Não.
é por causa da estatura dele, que era pequenininho. Tá? Só que ele é pequenininho também porque o filho dele é grande. Tá? Carlos Magnus. Beleza? Gente, o Carlos Martel tem um ataque na região da dos Lombardos, se não me falhar a memória, tá? Que é a famosa Batalha de Poitiers. Tá? Gente, nesse ataque aqui, o Carlos Martel vence os árabes. Não são os lombardos, são os árabes. Tá? Então, assim, ele salva a região ocidental do ataque muçulmano. Beleza. Então, assim, ele salva do ataque muçulmano, né? Pepino o Breve, tá? Ele vai dar origem à dinastia carolíngia. Ele é o primeiro rei. Tá? Beleza. Ele é o primeiro rei. Aqui com ele começa a dinastia carolíngia. Por que essa dinastia ela é chamada de carolíngia? Porque o nome Carlos é Carolus em latim. Tá? Então, com o Pepino o Breve, gente, o Pepino Breve, ele vai fazer o quê, né? Ele salva, né, os territórios que eles defendem, tá? De uma invasão aqui dos Lombardos, tá? Ele conquista território e aí ele chega de mão beijada e diz assim: Sua Santidade, está aqui as terras, são todas suas. E aqui não vai ter a origem a história dos estados pontifícios. Terras da igreja. A igreja vai possuir terras. A igreja vai plantar, a igreja vai colher, a igreja vai ter trabalho, vai ter dinheiro, vai ter um bocado de coisa. Dentro desses estados pontifícios estarão as terras que, por exemplo, hoje pertencem ao Vaticano. Está o Estado do Vaticano. Beleza? Só que Divan. Diga. Aí é onde essa história que a gente começa a perceber claramente a questão do processo da formação do feudalismo, né? Mas o feudalismo está ligado a essa situação aqui. Pronto. A terra é minha, se você quiser viver cultivando, você cultiva, tudo é meu, eu tiro um pedaço para o seu sustento. E como também não se tinha, digamos assim, de forma tão clara o Estado organizado, né, o Estado que nós conhecemos hoje, na perspectiva de bem público, então eles passaram a ser beneficiários, tanto o clero como a nobreza, né? É como se eles tivessem recompensa por essa... Mas não é como poderes. É literalmente uma recompensa. Porque assim, eu tenho uma terra, você vai viver da minha terra, né? Mas o maior lucro é meu. Eu te dei a terra e você aproveita e me dá proteção religiosa. Tá? Então, literalmente é uma troca, tá? E assim, o Pepino, quando ele dá as terras para a igreja, né? Diz assim para a igreja, ó, qualquer coisa que vocês precisarem, pode chamar que a gente defende. A igreja vai e diz, o que vocês precisarem também, pode chamar que nós também é junto. Tá? Então, a partir daí, né, acaba essa dinastia merovingia, tá? E com Pepino o Breve, nós vamos ter a origem da dinastia carolíngia, em homenagem a Carlos Martel, né? O Pepino o Breve, ele vai ter 2 filhos, tá? Que não é Chitãozinho e Chororó, tá? Beleza? Ele vai ter 2 filhos, que é o Carlos e o Carlomano. E esses 2 cidadãos, eles vão governar juntos. Com a morte de Carlos Martel, eles vão governar juntos por 2 anos. 3 anos, né? Onde o Carlomano morre, né? E, assim, o Carlomano ficou com a parte oriental,
Carlos Magno ficou com a parte ocidental, tá? Como o Carlomagno morre, o Carlos Magno resolve unificar todas as terras para o seu poderio. O detalhe é que esse cara ele é analfabeto, Carlos Magno. Gente, Carlos Magno, Carlos o Grande, tá? A palavra Magnus, né, Luiz? Lá das aulas de latim, tá? A palavra Magno, lembra, né? Magni, masculino, grande. É isso? Beleza. Magnus, grande. Carlos primeiro, o grande. Tá? Alfabeto. E ele viveu, como todo nobre, assim, a lutar. Ele não queria aprender. Só que ele tinha sede de saber. E ele conseguiu, nesta aliança com a igreja, fazer com que a igreja tivesse estudo. Tá? Então, vamos trabalhar aqui com Carlos Magno. Tá? Carlos Magno, ele consegue unificar as terras, né, e reerguer o Império Romano Ocidental. Lógico que ele vai chamar de Império Romano Ocidental, né? Mas é o Império Carolíngio. Tá? Esse Império Carolíngio, ele vive quando Carlos Magno vive. Tá? O Carlos Magno, ele conseguiu, no auge do seu poder, o rei, né, vendia sobre a maior parte da França, Alemanha, Áustria, e podia mudar até o Isbal. Acho que vou dar para a gente ver. Tá? Existiam campanhas militares brutais contra os saxões, né? Eles são obrigados a receber o batismo. Gente, Carlos Magno, vocês sabiam que o Carlos Magno ele é beato da igreja católica? Então, nós vamos ver a Renascença Carolina, propagação do latim. Gente, preste atenção. Porque o Carlos Magno, analfabeto, primeiro ele aprendeu latim. Tá? Aí ele não conseguia escrever. Tá? Mas ele lutou. Isso aqui, inclusive, faz um pouquinho alusão àquela primeira questão do nosso trabalho. Né? Assim, o que é que o Império Carolíngio trouxe para nós? Né? Administração, teologia do pensamento, tá? Escola, confecção de livros, diretrizes gerais, patrimônio monacato, a regra de São Bento. Tá? Então, presta atenção. Isso aqui é a contribuição do Império Carolíngio. A contribuição de Carlos Magno para a igreja. Certo? A igreja não teve só terra. Tá? Com a contribuição de Carlos Magno, nós tivemos, gente, aqui, quando eu falo em escola, aqui tem origem as chamadas universidades. Porque aqui a religião não estava mais trabalhando só apenas com a doutrina, mas estava trabalhando com fundamentação do conhecimento. Certo? Tem dúvida aqui? Tem. Pode seguir? Não, Ivan, tranquilo. Pode seguir, né? Por mim, pode. Pode. Luiz, liga só o microfone, Luiz, está dando interferência. Então, beleza, Gente, então, isso aqui é o Reino dos Francos, tá? Foi a famosa Batalha de Poitiers, né? Lá do Pepino Breve, né? Que houve uma aliança com a igreja, dando origem aos estados pontifícios, tá? Beleza? Então, nós vamos ver aqui no mapa, a cidade de Barcelona, as Ilhas Baleares, tá? Tranquilo? Vai dar origem ao Reino Unido, tá? Tanto é que você está aqui vendo Londres. Tranquilo, né? Então, beleza. Só que, término da linha carolíngia no ano de 1911, tá? Expansão e crescimento do feudalismo, aí, o Zé Maria, tá? Relação entre proprietário e servo, nova família de reis, né? Com raízes saxônicas, tá?
Nós vamos ter aqui a origem do monacato no Ocidente. Gente, de modo, eu vou passando aqui, né? Vocês vão ver aqui a história dos monges, né? Das monjas, que nós tínhamos até falado um pouquinho, né? Que, assim, não concordando com a vida política, né? Se é que a gente pode usar esse termo, um grupo de fiéis sai, né? E formam os monastérios, tá? Foi Carlos Magno que levou a cultura livresca para dentro dos monastérios, né? Existiam monges copistas, tá? Então, assim, houve mudança no modelo de espiritualidade. Tá? Aqui é o Império Romano Oriental, tá? Continuidade da importância de Constantinopla, isolamento do Império Bizantino, distanciamento do imperador, avanço muçulmano, tá? Gente, a famosa controvérsia iconoclasta, né? É aquela galera que não concordava com o culto às imagens, né? Aos ícones, né? E destruía os ícones, tá? Deixa eu só receber aqui uma pessoa. Ah, não é pessoa não, gente, é o Gilvan. Gilvan, parceiro, e aí? Então, vamos lá, né? Quando eu vou falar em iconoclastia, estou falando do pessoal que destruía as imagens, tá? Para muitos, inclusive o imperador, entendia como uma infração aos 10 mandamentos, que era a idolatria, né? Os iconoclastas, né? Os quebradores de ícones, 730, tem o Édito de Milão contra os ícones. Constantino V, né? O concílio condenou os ícones, né? Ataque às casas monásticas. Então, nós estamos aqui vendo só algumas situações, tá? Alguém lê para mim a difusão da igreja ortodoxa entre os eslavos e os búlgaros, por favor? Enquanto eu tomo uma água. Vocês estão me ouvindo? Migrações dos eslavos e búlgaros, que visava buscar por terras, no caso, as melhores condições. Havia uma relação complexa com os francos e com o imperador de Constantinopla, e quando foi em 862, o rei dos búlgaros, Boris, ele propôs ao rei Luís uma aliança com os francos orientais. O imperador, por sua vez, enviou os irmãos Cirilo e Eu estava dizendo que estou aqui em reunião. Eu sei que sim. O imperador, por sua vez, enviou os irmãos Cirilo e Metódio em 863, fortalecendo assim as relações com Constantinopla e descontentamento dos francos. Nesse caso, provocou uma relação conturbada com o papado da época. A tradução da língua para os búlgaros, descontentamento dos francos com o não uso, no caso do latim. E aí houve o apoio do Papa Adriano II para a formação de um clero nativo, né? Eu lembro dessa pergunta, um clero próprio, local, né? Isso, exatamente. Tá? Inclusive, obrigado, Maria. Tá? Lá no início, a gente leu assim, a história de uma relação complexa, né? Com os francos e com o imperador. Complexa, na verdade, é que nós vamos entender complicada, né? Que tudo dá origem a uma briga, beleza? Tranquilo? Então, gente, eu vou aqui sair desta tela, tá? E nós vimos um pouquinho assim, né? Eu
eu tentei realmente, eu espero ter ajudado na história do Império Carolíngio, né? Não sei se eu consegui me fazer entender, tá? Beleza? Então, assim, nós temos duas questões, eu acho que a nossa ideia aqui do estudo, né, é entender, é buscar luzes para essas questões do trabalho que nos foi orientado a fazer. Certo? Não é isso? E a primeira questão, ela coloca assim para nós, ó. Em que consistiu a reforma carolíngia e qual a sua importância para a Igreja Ocidental? Certo? Não é essa a questão? Então, assim, o que a gente pode colocar, tá? Quando o Império Romano entra em crise, olha, deixa eu colocar para vocês, isso aqui espelhado, né? Colocar na tela para que vocês acompanhem. Isso aqui é eu fazendo o estudo, tá, gente? Minha tela apareceu para vocês, não apareceu? Sim, apareceu. Então, olha aqui, ó, tá? Isso aqui é eu estudando. Ó, a história da Reforma Carolíngia. Primeiro, vamos entender que essa Reforma Carolíngia, ela é uma reforma de pensamento, de mentalidade, que dá origem a estudos dentro de escolas monacais, tá? Dá origem a estudo nos monastérios, dá origem às universidades. Tranquilo? Mas tudo isso aqui a gente vai encontrar exatamente com o Império Carolíngio. Só que para a gente entender isso, a gente tem que fazer essa volta no tempo. Ó, tá? O Império Romano ele entra em crise. Preste atenção nisso aqui, ó. É o meu trabalho, ó. Tá? Que eu estou colocando aqui, tá? Beleza? Quando o Império Romano entra em crise, uma das formas de tentar se combater a crise foi a divisão do Império Ocidental e Oriental. O Oriental está ligado ao Império Bizantino, tá? Ligado ao Império Bizantino. Já a parte ocidental, que fica fragmentada, acaba por cair na mão dos bárbaros, como suevos, vândalos, visigodos, entre outros. Entre eles, os francos, de onde aparecerá o Império Carolíngio. A história desse império, de qual é o Império do Carolíngio, tá? Começa com o rei Meroveu, cujo neto Clovis se converte ao cristianismo para facilitar a aceitação dos novos súditos. São os descendentes de Clovis que serão conhecidos como reis indolentes. Por que eram indolentes? Porque delegavam ações aos majordomos, que eram pessoas que administravam no lugar dos reis. Um desses majordomos era Pepino de Aristal, que tomou para si o controle do reino dos francos. Criou a hereditariedade dos majordomos, ou seja, o filho dele, o neto dele. Tá? Em 732 da era cristã, Carlos Martel, que é o filho de Pepino, tá? Filho de Pepino de Aristal, impedir a islamização do Ocidente ao derrotar os islâmicos na Batalha de Poitiers. Se os islâmicos tivessem vencido Carlos Martel, a Europa cristã teria desaparecido, o que não aconteceu. É o filho de Carlos Martel, Pepino Breve, que dá origem à dinastia carolíngia. Pepino Breve expulsa os lombardos da Itália e cede as terras, transformando-as em estado pontifício para a Igreja, sendo reconhecido pela Igreja como rei dos francos e primeiro rei da dinastia carolíngia. Quem? Pepino Breve. Com a bênção da Igreja, praticamente, se vê o Império Romano recriado no Ocidente, sob o comando dos francos, que eram um aliado muito forte da Igreja. Tem sido aqui, não.
Com a morte de Pepino, o império fica dividido em dois, nas mãos dos dois filhos, Carlos Magno e Carlomagno. Com a morte do irmão, Carlos Magno reivindica para si a totalidade do reino franco e ganha plenos poderes. Por uma questão de lealdade, Carlos defende a igreja dos ataques dos lombardos e a igreja ganha força econômica, social e política no Império Carolíngio. A fidelidade é reconhecidamente recíproca, pois as terras conquistadas são direcionadas à igreja, que aumenta cada vez mais em número de fiéis. Educação, artes, letras são uma tônica no reinado de Carlos Magno. O rei aprendeu latim e o estimulou para que fosse propagado nas igrejas e monastérios. Os conhecimentos universais que eram colhidos nos mosteiros passaram a ser documentados pelos monges com o incentivo do monarca, dando origem às universidades. Há dúvida por aqui, gente? Comigo está tranquilo, Edvan. A pergunta é, até aqui tem ajudado alguém? E muito, para mim tem ajudado e muito. Tem sim, Edvan, tem ajudado demais. Obrigado. Com certeza é uma aula mesmo e tanto. Com certeza. Muito obrigado aí pela ajuda aí na condução. Eles são os anjos. Edvan, Diga. então, Edvan, se a gente fosse resumir um pouco aí essa primeira pergunta, em que consistiu a reforma carolíngia? Então, a gente poderia dizer, Edvan, que essa reforma consistiu na mudança nos modelos de espiritualidade? Também, sim. Teve, assim, tem a história do modelo de espiritualidade, mas, assim, a igreja se beneficia porque ela ganha espaço para estudo, né? Uhum. Sabe, assim, deixa eu ver se eu consigo colocar, eu não sou historiador, então para mim fica meio complicado, porque a minha veia de filósofo, ao invés de ajudar, faz atrapalhar, tá? Mas é assim, nós temos, deixa eu ver se eu enquanto filósofo, eu consigo falar como historiador, né? Nós temos a antiguidade clássica greco-romana, né? Se a gente pegar a Grécia conquista o mundo pela filosofia, os romanos, né? Não vou falar das armas, né? Mas conquista o mundo pelo direito, tá? Existe um grande desenvolvimento da filosofia lá na Grécia, da arte em Roma, né? E quando a Idade Média chega, esses valores eles são colocados de lado, né? Então, assim, vai haver, na Idade Média, o renascimento, né? Que é a volta dos valores greco-romanos. Tá? Aqui, de forma mais pontual, né? Assim, o que foi que acabou? O que acabou aqui foi o Império Romano Ocidental. O que é que está havendo? Um renascimento do Império. O renascimento do Império não é só uma questão de armas, tá? Mas é uma questão de mentalidade, onde aqui vai acontecer o que não tinha no Império Romano até então, que era uma aliança com a igreja. Certo? O que a gente vê do Carlos Magno? Né? Que ele não fez apenas guerra, ele fez cultura, ele fez espiritualidade, ele fez conhecimento. E lado a lado com a igreja, que aproveitou o momento. Certo? Certo. Teve mudanças, né, na administração da igreja, com relação à teologia, sacramentos, liturgia. Uhum. Houve sim, né? Beleza? Ok. Então, tranquilo. Ó. Gente, a partir do livro, né, discorre 3 aspectos da cristandade ocidental, que, a seu ver, marcam a diferença da igreja romana em relação às igrejas orientais. Tá? Então, assim, nós vamos ter
não pode deixar de colocar aquela história da iconoclastia, né? Não pode deixar de colocar de fora a ideia da igreja ocidental liderada por um papa, enquanto a oriental tem como representante um patriarca, tá? Ok? Nós vamos ver, então, aqui uma série de conflitos entre papas e imperadores bizantinos, tá? Deflagrou o cisma do Oriente em 1054, que dividiu o mundo cristão entre a Igreja Católica do Ocidente, com sede em Roma, e a Igreja Católica do Oriente, com sede na cidade de Constantinopla. Tá? Na parte ocidental, a Igreja era chefiada pelo Papa. E na oriental, o controle ficou estabelecido pelo imperador, que possuía grande influência religiosa. Não esqueça que, por exemplo, quando tem um momento da história, isso aqui já é depois, no caso, tá? Que Constantino levou a capital do império para Constantinopla. Apesar de o cristianismo ter sido a religião oficial tanto no Ocidente quanto no Oriente, isso não impediu que houvesse uma gigantesca diferença cultural entre os dois lados. Gente, outra coisa que não pode ser deixada de colocar, o idioma, tá? Porque enquanto o Oriente está falando grego, o Ocidente fala latim. Mas só o idioma, querido amigo, quando você fala apenas em idioma, você está falando de um conjunto cultural grandiosíssimo. Tá? Então, muita coisa da cultura é afetada pelo simples fato de você estar falando da língua. A cidade de Constantinopla, que hoje é a Turquia, foi a capital do Império Romano do Oriente e possuía uma privilegiada localização geográfica entre a Ásia e a Europa, que impulsionou o desenvolvimento do comércio e contribuiu para uma vida urbana agitada. Produtos como perfume, tecido e seda, porcelana, peças de vidro eram comercializadas pelo continente europeu. E esse desenvolvimento impulsionou o crescimento da capital oriental, que chegou até aproximadamente 1 milhão de habitantes. A prática do comércio contribuiu para que os bizantinos entrassem em contato com diferentes países. Isso aí é parte do livro, né? Oi? Isso aí é parte do livro, né? Isso. Tá? Diante disso, os cristãos do Oriente sofreram a influência de diversas culturas. Essas influências atingiram, por exemplo, o idioma bizantino, que passou a ser o grego a partir do século VI. A arquitetura grega também influenciou os bizâncios, que realizaram construções gigantescas e luxuosas, como foi o caso da construção da igreja de Santa Sofia. As diferenças mais profundas entre os cristãos do Ocidente e do Oriente estiveram no campo da religião. Os seguidores da Igreja Católica do Oriente desenvolveram vários pensamentos que se distanciaram das concepções religiosas dos fiéis da Igreja Católica do Ocidente. Entre essas diferenças, destacaram-se o monofisismo e a iconoclastia. O monofisismo foi a negação da natureza humana de Deus, afirmando somente a existência da natureza divina. Este pensamento era totalmente inverso ao que era postulado pelos cristãos do Ocidente. A iconoclastia, outro exemplo das características próprias do cristianismo bizantino, era contra a adoração de imagem de santo, por pensarem ser esta uma prática de heresia. Essa divergência religiosa dos cristãos da Igreja do Oriente perante os cristãos da Igreja do Ocidente foram consolidadas a partir do Cisma do Oriente em 1054. Beleza, gente? Beleza, Edvan. Posso fechar? Beleza, Edvan. Por mim, pode. Muito bom. Muito bem. Meus queridos, igual àquela vez anterior, tá? A ideia aqui é trazer luzes às respostas dos conflitos que precisarem de um norte.
Tranquilo? Edivan, eu diria para você que está trazendo muitas luzes para a gente, pelo menos para mim. A gente deveria fazer um trabalho em cima dessa formação aí que o Dom José Vasconcelos tem passado para a gente, né? Não sei se é possível isso aí. Claro. Perfeitamente possível. Beleza? É porque eu trabalho... Eu vou dar tchau aqui, mas é só um tchau fictício. Ninguém sai da sala, não. Ok. A gente se encerra aqui. Um abraço. Ok.